Grandes
Senhor, irmãos. Amém? Feliz de estar aqui nessa noite mais uma vez. Andei um pouco sumido da quarta-feira, mas essa semana tivemos uma folga na escola e, graças a Deus, pude estar aqui. Abre comigo a palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 47. Eu fico impressionado com Deus. Fico impressionado com o Senhor, porque o Senhor vem falando algo no meu coração e eu venho guardando na minha mente. E eu falei com o Senhor assim: ó, o dia que o Senhor quiser que eu pregue, o Senhor vai falar com o pastor, eu não vou pedir para pregar. Você vai falar com o pastor e, enquanto isso, eu vou me alimentando dessa palavra que o Senhor está me dando. Eu chego na igreja e Deus está aqui, está operando. E eu passei o tempo todo aqui com medo. Falei: Senhor, não deixa eu estragar tudo. Não deixa eu interromper, entrar na frente do Senhor, atropelar aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Então confirma para mim aquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Os irmãos abriram? Ezequiel 47. Falar a verdade, eu podia até ir embora, que eu já estava, pastor. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 3. Amém? E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Feche seus olhos, levanta suas mãos. Senhor, estamos aqui nessa noite e te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações e nas nossas vidas. Agora pedimos ao Senhor que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações e que ela possa produzir em nós, ó Deus, para que possamos ser segundo o teu coração. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode tomar assento, irmãos. Algo de Deus para as nossas vidas aqui. E eu tenho certeza que pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa trajetória, mudar o nosso futuro. Mas eu aprendo algo com a palavra de Deus, está lá no Evangelho de João. Diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E diz mais na frente: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é rica, né? Ela é viva e ela é eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é viva porque ela não morre. A palavra que servia 2000 anos atrás serve hoje, e ela é eficaz quando ela é colocada em prática. Então, o plano de Deus para salvar a humanidade só foi possível porque o Verbo deixou de ser verbo e passou a ser carne. O Verbo se fez carne. Então a palavra vai servir e vai frutificar na nossa vida, e vai valer quando ela deixar de ser palavra e se tornar atitude. Quando ela deixar de ser palavra falada, bonita, poética, e virar obra na nossa vida, e a gente transformar essa palavra em atitudes. Então tudo aquilo que for falado nessa noite, se for colocado em prática, se for colocado como atitude, vai mudar a nossa história, vai mudar a sua história, vai mudar a minha história, vai mudar a história de pessoas que estão à sua volta. Quantos creem nisso? Amém?
Poderia falar aqui sobre diversas coisas. Como diz o pastor, tem um seminário nesse texto. Só que é o pastor que ministraria o seminário. Mas eu escolhi uma coisa para falar desse texto aqui. Está aqui no versículo 4. Quando o irmão começou a orar no começo e falou algo, eu falei, opa, está na mensagem. O pastor começou a falar aqui, daqui a pouco está na mensagem. Versículo 4 diz assim: mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Joelhos representam algo muito importante na vida do cristão. Poderia falar sobre os artelhos, quando nós colocamos os pés nas águas, né? Quando nós deixamos esse mundo e colocamos os nossos pés no reino de Deus. Isso é o que significa colocar o pé nas águas pelos artelhos. Logo em seguida as águas estão pelos joelhos. Eu quero falar sobre as águas no joelho. Nós não podemos viver um evangelho sem passar com as águas nos joelhos. Nós não podemos viver um evangelho sadio sem orar. Eu fiquei ali orando, Senhor, deixa o pastor continuar o culto só na oração, para mim já está bom. Porque a oração ela consegue nos manter de pé. Nós não ficamos de pé por causa do microfone, nem por causa do ministério, nem por causa da unção que nós recebemos, por causa do título, porque canta, porque toca. Não, nós ficamos de pé porque oramos. A nossa vida não muda quando a gente fala, quando a gente prega, a nossa vida muda quando a gente ora. Eu tenho ouvido isso do pastor, eu tenho escutado isso, eu tenho visto a igreja orando, e isso tem chamado a minha atenção, e Deus falou ao meu coração sobre isso. Então vamos ao texto de Ezequiel, que quer dizer Deus fortalecerá. Profetizou 22 anos durante o cativeiro na Babilônia. Suas visões foram todas à margem do rio Quebar. Ezequiel tem algo muito interessante na história dele. Ele era casado. E um belo dia Deus fala assim: olha, vou tirar a menina dos seus olhos e você não vai derramar uma lágrima. Aí no outro dia a esposa dele morreu. E Deus proibiu o profeta de se lamentar e de chorar, porque Deus queria mostrar para o povo como era o trabalhar de Deus. Então era um profeta que passou aperto, mas que fez a obra do Senhor. Então o texto fala além do assunto para o seminário, né, como nós dissemos. Joelhos representa a oração. Oração é algo que o inimigo teme. Oração é algo que o inimigo treme. Oração é algo que o inimigo quer fazer com que a igreja, com que você, com que eu, com que nós paremos de fazer. Por isso que tem surgido um montão de coisa aí, um monte de invenção. O homem tem inventado um monte de coisa, a igreja do futuro. A igreja do futuro que faz tudo, que cuida dos pobres, que cuida dos doentes, que aparece na televisão, que faz a obra em todo lugar, que evangeliza, que está em todos os canais, mas que não ora. A igreja que ora é a igreja modelo. A igreja que ora é a igreja que vai para frente. Família que ora, família que fica de pé. Nós estamos falando sobre família. Quer sustentar a sua família? Ore por ela. A palavra de Deus diz: um homem, um exemplo, questão de oração. E eu gosto muito da história dele, porque o diácono Fábio falou um pouco sobre ele no domingo. Elias era um profeta que a gente pode classificar como profeta classe A. Profeta classe A. De todos os profetas, Elias foi o único que não morreu. Para começar, e a morte merecia ele não. Deus falou com ele: ó, eu vou trazer você para cá, não quero nem perder tempo com você morto. Fica de olho que vai passar um táxi de fogo aí que vai te trazer para cá. E Elias faz algo interessante. Ele fala assim: ó, segundo a minha palavra não vai chover, 3 anos e meio não chove. Depois Deus fala para ele: Elias, eu vou mandar chuva. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Que Deus falou com ele que ia mandar chuva, e ele subiu ao monte e foi orar.
vai chover. Deus já tinha falado que ia chover. Mas ele subiu, pegou o moço dele, provavelmente Eliseu, vai chover. Aí Elias coloca os joelhos. O pastor sempre fala que a gente tem que ficar esperto nos detalhes, né? Elias coloca os joelhos no chão e coloca a cabeça entre os joelhos. Aí ele diz para Eliseu assim: vai lá ver a chuva. Aí Eliseu vai, não vê nada e volta. Isso por 6 vezes. Elias está com a cabeça entre os joelhos. Posição, né? Elasticidade do profeta. Cabeça entre os joelhos. Olha, o entendimento, decisões entre os joelhos, debaixo da oração. Ele está ensinando aqui, para você tomar decisão, para você fazer as coisas, para você usar a sua mente. Primeiro você usa, coloca no meio do seu joelho. Toma a decisão debaixo de oração. Aí ele manda o profeta, o servo dele, dar uma olhada na chuva. 6 vezes ele não vê. Eu acredito que na 7ª vez, Eliseu falou assim: se ele falou que vai chover, ele não está enganado. Eu que estou errado nessa história. Aí tem uma coisa interessante. Ele fala assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Claro que nuvem não sobe do mar. Como ele estava no monte, ele estava olhando o mar, ele estava vendo o horizonte. E ele viu uma nuvem no horizonte. Agora explica para mim, que telescópio que ele tinha na mão para ele ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá no horizonte? Aí eu fiquei: meu Deus, que negócio é esse? O Senhor falou ao meu coração. O profeta Eliseu, eu estava visualizando o profeta Eliseu no monte, o servo de Elias, né? No monte, olhando no horizonte. Ele vê uma nuvem. Elias está lá com o joelho dobrado, com a cabeça no meio do joelho, naquela posição elástica. E Eliseu está ali. Eliseu olha e faz assim, ó. Ele disse que a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Eu penso que ele fez assim, ó. Vai chover. Vai chover. Tem uma nuvem lá. É desse tamanho aqui, ó. Vai chover. Vai chover. Ele mediu a nuvem com a mão dele. Não era do tamanho da mão de um homem lá. Eu acredito que era do tamanho da mão de um homem na visão dele. Ele esperava o quê? Que o céu tivesse negro. Ele esperava que houvesse raios e trovões. Ele esperasse que o vento viesse com aquele cheiro de chuva. Assim nós queremos muitas vezes, quando nós oramos, nós queremos ver a bênção de Deus vindo. Nós queremos perceber que Deus já está fazendo. Aí Deus fala para nós assim: você não vai ver vento, você não vai ver tempestade, você não vai ver nada, mas esse vale se encherá de água. Amém? Você não vai ver nada. Deus não vai mostrar, porque Deus não quer que todo mundo fique olhando para a sua bênção chegar. Deus quer que você, do nada, as pessoas vão olhar e falar: caramba, esse camarada estava ali, não era nada, não era ninguém, não tinha futuro, não tinha perspectiva, parecia que não ia dar em nada. De repente, olha ele ali, cara, chegou na igreja ontem, já está pregando, caindo fogo do céu. Irmão, até ontem estava igual banana podre, cai, levanta, agora está pregando, está trazendo gente para a igreja. É Deus, é o Espírito Santo, mas principalmente é o joelho no chão. É o joelho no chão, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu ainda continuo na guerra dos esboços, pastor. Eu fico, meu Deus, podia ter um botão que eu pudesse gravar tudo. Porque quando eu estou no trabalho, eu prego para os 2x4, prego para as paredes. Fala: levanta sua mão da glória. Eu fico, meu Deus, que mensagem. O pastor vai ter que começar o culto mais cedo para pregar tudo isso. Aí eu sento para fazer o esboço. Aí eu vejo, fico olhando para o papel. E agora? Tem que fazer um seminário de esboço, pastor. Seminário de esboço. A Bíblia fala algo interessante sobre Daniel. Já que estamos falando de oração, Daniel já era um homem importante na Babilônia. E a importância de Daniel começou a incomodar todo mundo.
olhava para Daniel: o que a gente vai pegar ele? Não tem jeito, só se for na lei do Deus deles. Mas quem estava incomodado com Daniel era o diabo. Aí o diabo vai lá e coloca no coração de um outro filho dele lá, vai lá e fala com o rei para fazer um decreto, para ninguém pedir nada. Ele podia fazer qualquer decreto, olha, para ninguém ler a palavra, para ninguém ler os escritos antigos, para ninguém falar de Jeová, para ninguém falar de Deus. Mas o diabo quis interromper a oração. Ele falou assim: para ninguém pedir nada, para ninguém que não seja para o rei. Esse foi o decreto, com pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel ouviu aquilo ali, foi para o seu quarto, fechou a porta. Ele poderia ter, vou procurar um closet aqui, um cantinho, porque Deus está em todo lugar. Vou fazer a minha oração aqui. Deus, eu estou orando, não estou obedecendo o rei. Aí Daniel faz assim, Daniel fecha a porta e abre a janela. Fecha a porta e abre a janela. Como o Senhor ensinando a orar, o Senhor Jesus fala assim: tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Quer dizer, ali é o seu lugar. Ali é o seu lugar secreto. Ali é o lugar que você vai se derramar diante de Deus. Aí é o lugar que você abriu o seu coração e a sua alma diante do Senhor. O lugar é seu. Então Daniel entrou, fechou a porta. Agora ele abriu as janelas. Ele abriu as janelas porque ele não deve nada para o diabo. Porque ele não temia nada, não temia ninguém. Falou que se tiver que ir para a cova dos leões porque eu oro, eu vou. Ele dobrou os joelhos na janela aberta. Foi parar na cova dos leões. Os irmãos já sabem o que aconteceu. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Isso é por quê? Por causa da oração. A perseverança na oração. Quando Daniel começa a orar e Deus envia a resposta para ele, o inimigo, incomodado com a oração, já manda os demônios para entrar no caminho da resposta. O inimigo odeia a oração. Ele detesta a oração. Infelizmente tem muito crente que também não gosta de oração. Estão servindo um Deus errado. Temos que orar. Temos que criar formas de orar. Temos que descobrir como orar. Nós vamos falar logo após. Mas não podemos deixar de orar. Daniel ora, Deus não manda a resposta, mas Deus manda o socorro também. E a resposta chega a Daniel porque ele continuou orando. Não é orar hoje, semana que vem, né? Ou vou orar só os domingos antes do culto, ou vou orar só na segunda, na quinta, na sexta, né? O dia que tem oração eu vou lá e durmo uma hora lá e falo que não é presença, é realmente orar, né? Eu tenho aprendido isso, pastor, porque algumas vezes eu fui lá e dormi alguns minutos. Agora eu tomo um café antes de ir para a oração, para Deus me dar força. Mas é uma bênção estar diante de Deus orando. Mas no começo, quando a gente fica tão ocupado fazendo a obra, isso é um alerta. A gente está ocupado fazendo a obra que a gente esquece de orar. Acha que a obra vai manter a gente de pé, não mantém. Se fosse assim, não tinha muito obreiro caindo. O que mantém a gente de pé é a oração. Aí a gente descobre: Deus, mas como é que eu vou orar uma hora? Não tem assunto para isso tudo. E a gente começa a descobrir o prazer de estar diante da presença de Deus. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Ele criou Adão e todo dia à tarde ele ia lá. O que vocês acham que Deus ia fazer lá? Deus falou com Adão assim: olha, dá nome para os animais, cuida desse jardim aqui, faz trabalho aqui, o chefe aqui é você, depois eu venho aqui para a gente conversar. Deus não chegava no jardim do Éden: Adão, estou chegando, traz logo a lista do que você quer. Porque Deus não é assim. A gente quer às vezes tratar Deus dessa forma. Quando a gente pensa em oração, a gente pensa em pedir. O que eu preciso? Aí quando eu termino o que eu preciso, em nome de Jesus, não pode faltar. Amém. Mas não, Deus estava lá, no fim da tarde. Adão. Aí Adão, eu entendo que Adão ficava o dia todo esperando Deus chegar. Eu chegava ali, Adão, Deus, e Deus se interessava por aquilo que Adão tinha feito durante o dia que você fez hoje, Adão.
Eu dei nome para esses animais aqui. Como é que é o nome daquilo ali? É o Deus que nós servimos. Não é um Deus rigoroso que dá um monte de regra. Faz isso, não faz aquilo, você pecou, o fogo eterno do inferno. Então, não! Deus criou o homem para se relacionar com ele. Adão, qual é o nome daquele animal ali? Senhor, é ovelha. Ovelha, que nome bonito. Um dia eu vou chamar meu povo de ovelha. Lindo. E aquele ali, bravo, né? O Adão, Jesus, Senhor, aquilo ali é o leão. Leão. Quando colocar leão da tribo de Judá vai ficar fantástico. Deus se interessava pelo que Adão fazia. Por isso que quando Adão pecou, Deus teve que tirar ele de lá para ele aprender e um dia o relacionamento pudesse voltar. Deus acha um amigo, Noé, meu amigo, vou separar você desse povo aí, que esse povo não me quer, eu quero só os que me querem. Vamos criar um povo. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com a igreja. Aí Jesus vem, dá poder para o povo, para a igreja. Jesus sobe, né? Depois que ele morre, ressuscita. Aí ele vai para o céu. Aí ele deixa a igreja cheia de poder. A igreja está cheia de poder. Aí Herodes olha para a igreja, pega Tiago. Pegou Tiago no outro dia, cortou o pescoço de Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago estava lá no Monte Taboa, viu lá Elias, Moisés, viu Jesus transfigurado. Tiago andou lado a lado com Jesus. Tiago viu Jesus multiplicar os pães. Tiago viu Jesus andar sobre o mar. Tiago era um dos 3 preferidos ali. Pedro, Tiago e João no barquinho. Herodes prende Tiago e corta a cabeça dele. Ele nem saber. Aí Herodes agora pega o Pedro. Quando pegou Pedro, acho que João falou: acho que o próximo sou eu. Na lista dos 3 sou eu. Pegou Pedro. Herodes falou, pensou, já que os judeus se gostaram, que eles se agradaram, vou matar Pedro amanhã, deixa ele preso aí, amanhã a gente corta a cabeça dele também. Aí a igreja descobriu de novo o que tem que fazer. Foi todo mundo, a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente por Pedro. A igreja começou a orar por Pedro. As cadeias caíram. O anjo foi e libertou Pedro da prisão. Tirou ele de lá, a porta abriu sozinha. E Pedro, vai, pode ir. Fala para todo mundo o que é que eu fiz. No outro dia Pedro estava pregando. Por quê? A igreja estava orando. Paulo e Silas também estavam lá presos. E eles cantavam e oravam. Dá até outra mensagem para o senhor pregar. Cantava e orava, as cadeias caíram. As portas se abriram, houve libertação de todo mundo, houve salvação na casa do carcereiro, porque Paulo e Silas estavam orando em nós. Aí, Jesus falando sobre oração, Filipe andando tanto tempo com Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Nós não oramos ainda, só o João ensina os servos dele a orar e não sabe orar. Está andando com Jesus, para que vai orar? Está falando direto com ele, né? Mas aí Filipe pensou, ele está falando que ele vai embora, então a gente precisa comunicar com ele, sim ou não? Então Jesus vai e ensina eles a orar. Aí Jesus fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, se lhe abre. 3 coisas de oração que eu quero falar também nessa noite. Quando a gente pede, a gente usa a boca. A gente usa a fala. A gente usa a comunicação. Quando a gente pede, é verbal. Sim ou não? Nós temos que saber exatamente o que a gente precisa para que a gente possa pedir. Jesus, o Senhor já conhece o que eu preciso. Vou ficar aqui tomando o seu tempo. O Senhor me dá, se eu quiser. Não, a gente tem que pedir.
Porque às vezes a gente pede e não recebe, sabe por quê? Porque a gente pede mal. Muitas vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Não tendes porque não pede. Ok? Deus está lá, ó. Deus não fica esperando você orar. O que ele está precisando? Chama um anjo aí, vê se tem no armário ali, na prateleira, vê se tem no estoque. Não. Já está tudo pronto já, esperando a gente pedir. As bênçãos já estão nas mãos de Deus. Ele está querendo dar, mas Ele não vai dar se você não pedir. Aí você pede e não recebe porque você pede mal. Pede aquilo que não é prioridade. Pede aquilo que não vai glorificar a Deus. Pede porque quer passar por cima dos outros. Pede porque quer ser melhor que alguém. Aí Deus não dá. Mas quando a gente pede, segundo a sua boa vontade, Ele que é rico em misericórdia, Ele que é um pai, qual pai que se o filho pedir um peixe vai dar uma serpente? Né? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então pede. O que você precisa? Pede. Pede, mas não pede hoje e esquece. Pede. Quando você estiver orando, pede a Deus. Senhor, eu preciso. Senhor, me dá. E não pede somente. Busca. Quando fala de pede, fala de boca, de falar. Quando busca, é com os olhos. Então os olhos indicam que a gente deve ter atenção. Não é somente pedir, é a gente ter atenção. Eliseu estava no monte e ele não estava somente esperando a chuva, ele estava buscando a chuva. Então olha lá, a nuvem estava lá e ele esperava uma nuvem negra, mas era aquela nuvem do tamanho da mão, que era a nuvem que ia trazer aquela grande chuva. Então busca com os olhos espirituais, porque a tua bênção pode estar diante do teu nariz e você não vê. Você está esperando algo que às vezes Deus quer te abençoar naquilo ali, mas você está esperando outra coisa. A gente agora vai ensinar a Deus a abençoar a gente. Então, pedir, né, falando, buscai e batei. Aí você chega na porta de alguém, você sabe que mora ali, você sabe que está em casa, você chega na porta e fica esperando a pessoa abrir. Ela sai, ela tem que saber que eu estou aqui. Na hora que ela olhar na janela, ela vai me ver. Na hora que ela abrir a porta, eu vou estar aqui. Se você não bater na porta, a porta não vai abrir. Então, bater indica que você tem que insistir. Irmão, você quer salvação da sua casa? Você quer salvação do teu filho? Quer livrar o seu filho da droga? Insista. Deus tira ele das drogas. Eu creio. Deus tira ele da miséria. Deus traga ele para a tua casa. Senhor, salva meu marido, salva meu marido. Se você orar todo dia, Senhor, salva, Senhor, salva, Senhor, salva. Pode, Deus vai salvar. Pode passar 10 anos, 11, 12, 13, 14, 15. Mas você também pode bater. Primeiro você pediu, mas quando você bate, você dobra o joelho. Todo dia fala, Senhor, não tire meu joelho daqui. Quando não sentir, o Senhor vai me abençoar hoje. Senhor, eu estou disposto a ficar a noite toda se for preciso, mas eu só saio daqui com a minha vitória. É como Jacó agarrou o anjo e falou assim, olha, só te solto se você me abençoar. Jacó nunca ia ganhar de um anjo. Se o anjo fizesse assim, ó. Se um só matou 185 mil em Samaria, o que era um anjo para Jacó ficar segurando ele a noite toda? Só te solto se me abençoares por causa da fé. Irmão, quando a gente bate, a gente pede com fé. Quando a gente bate, a gente dobra os nossos joelhos e clama a Deus por uma solução. Não tenta ensinar, Senhor, faz uma coisa para mim. Eu preciso que o Senhor me ajude. Mata fulano para mim. Já resolve metade dos meus problemas. Manda para a China. Traga, Senhor, o varão abençoado, a varoa abençoada, perfeita, aquela que o Senhor fez na prateleira do céu, para mim. Não, a gente não pode ensinar a Deus a abençoar a gente. Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade, Deus, mas resolve o meu problema. Tira desse lamaçal, tira esse encosto da minha vida. Tem que orar com persistência, tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus está falando ou não? Deus falou no meu coração tremendamente sobre isso.
Eu estou com vontade de orar o tempo todo, eu estou no trabalho, estou no carro, eu não fecho o olho, porque senão eu bato o carro. Mas eu estou aprendendo a orar de olho aberto, eu já estou evoluindo nesse ponto. Estou aprendendo a orar de olho aberto. Antes eu não gostava de trabalhar sozinho, meu Deus, chegando sozinho no trabalho, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém, é uma bênção, eu estou descobrindo trabalhar sozinho, eu prego, eu faço apelo, e Deus está ali, Deus está presente naquele lugar. Eu sinto a presença de Deus ali no trabalho, o trabalho está sendo meu lugar secreto. Quando chega alguém, tem gente, eu falo, Deus, dá uma pausa aí, meu Deus do céu, veio atrapalhar a mensagem. Aí eu tenho um papelzinho com um lápis, que às vezes eu escrevo na madeira, aí eu escrevo onde eu parei, para eu não perder. Escrevo aqui, parei aqui, para eu depois continuar. Irmãos, Deus, Ele é presente, Ele é onipresente, Ele está em toda parte, Ele não está só na igreja, Ele está na sua casa. Deus tem que viver na nossa casa. Se Deus vive na nossa casa vai bem. Mas o problema é que às vezes a gente coloca Deus para fora por alguns momentos, para a gente resolver as coisas entre nós mesmos. Senhor, espera aí fora, eu vou resolver uma coisa aqui dentro, depois o Senhor volta. É aí que a família desanda, quando a gente tira Deus da nossa casa e tenta resolver com as nossas próprias palavras, com as nossas próprias forças. Deixa Deus entrar na sua casa, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus transformar a sua casa, a sua história. Não tenta mudar o seu marido, você. Deixa Deus mudá-lo. Faz o seguinte, pede, busca e bate. E Deus vai fazer. Não tenta mudar o seu filho com puxão de orelha. Não tenta mudar o seu filho jogando na cara dele. Não, ora, pede, busca e bate. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Não é bater nele não, é bater em oração. Aleluia. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. Tem muita coisa que eu poderia falar. Eu acho que, eu tenho certeza de que não é nem metade, mas eu tenho certeza que é o suficiente para a sua vida. Se você entender esse conceito, que nós precisamos de orar, nós não precisamos de ter cargo, nós não precisamos simplesmente de se envolver, não. Primeiro ora, primeiro busca a Deus, primeiro mantenha sua vida de oração de pé. O Senhor quer fazer coisas tremendas na sua vida, mas precisa de relacionamento. Você precisa estar de acordo no centro da vontade dEle. Mas acima de tudo, você precisa estar comprometido com Ele. Deus não é o abençoador de simpatizantes. Eu gosto dos crentes, eu gosto. De vez em quando eu vou lá e peço pastor para orar por mim. Deus até opera, Deus até faz alguma coisa, mas a mudança completa só vai fazer a partir do comprometimento. Quando você falar assim, Senhor, não quero essa vida mais não, não quero essa vida do mundo mais não, quero mudar, eu quero mudar. Sabe por que muitas vezes a gente não vence o pecado? A gente cai sempre no mesmo buraco, escorrega sempre na mesma bananeira, porque a gente não ora. Você não tem que orar, você não tem que falar sobre o seu pecado, você não tem que cantar sobre o seu pecado, você tem que orar por ele. Tem que orar, Senhor, livra-me desse mal, livra-me desse mal. Senhor, livra-me de todos os males. O cair do homem, não. Se você sabe onde você está errado, peça misericórdia a Deus, me livra daquilo ali, Senhor. Me liberta daquilo ali em nome de Jesus. Tira-me da escravidão, porque quando a gente peca, a gente é escravo do pecado. Comprometimento, aliança. Jacó, quando estava no deserto, fugindo do seu irmão, a Bíblia diz que ele deitou numa pedra e ele teve um sonho. Aí no sonho ele viu o céu aberto e viu uma escada posta nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam para aquela escada. Ele falou assim: o Senhor estava aqui, o Senhor estava aqui, eu não sabia. Deus já tinha feito aliança com Abraão, Deus já tinha feito aliança com Isaac, Deus tinha aliança com Jacó, e Jacó ainda não tinha aliança com Deus. Aí
Aí naquele momento Jacó faz uma aliança com o Senhor. Se o Senhor me livrar do meu irmão, se o Senhor me livrar dos meus males. Ele faz uma aliança com Deus. Dali para frente a vida de Jacó mudou. Deus mudou até o nome dele para Israel. Não vai chamar Jacó, vai chamar Israel. Seus filhos serão 12 tribos. Todas as nações da terra serão abençoadas por causa de você, porque fez uma aliança com Deus. Se você nessa noite está aqui e ainda não fez uma aliança com o Senhor, quero te convidar nessa noite. Eu sou visitante na quarta-feira, não conheço ninguém, mas o Senhor conhece. Se você quiser nessa noite fazer uma aliança com Deus, faça um sinal com sua mão e nós vamos orar, porque aquilo que nós temos feito é orar. Nós temos orado. Nós temos orado. Deus tem respondido. Nós oramos pelo irmão enfermo. Nós oramos pelo irmão enfermo. Deus respondeu. Sim ou não? Não é porque ele morreu que Deus não respondeu. Deus respondeu. Fez a vontade do Senhor. Nós somos inteligentes o suficiente para entender a vontade de Deus. Deus não faz só o que a gente quer, Ele faz o que a gente precisa. Nós temos orado e nós queremos orar pela sua vida nessa noite. Você que precisa de uma mudança, você que precisa de algo de Deus, você que precisa sentir um toque para você ter vontade nem de orar mais. Deus quer restabelecer o relacionamento com você essa noite. O primeiro passo é a gente reconhecer que a gente precisa. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de mudar. Eu preciso de ter um relacionamento com o Senhor. Eu preciso de largar essa vida de pecado. Se você quer, levanta sua mão, nós vamos orar. Mas se todo mundo aqui nessa noite está uma bênção, orando, sentindo a presença de Deus, sendo um instrumento de Deus, nós vamos orar para aquelas pessoas que estão lá fora, perdidas. Vamos aprender a orar pela nossa nação. Vamos aprender a orar por essa nação que nós estamos. Vamos aprender a orar pelo nosso trabalho. Vamos orar pelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar pelas pessoas que nos perseguem. Vamos orar pelas pessoas que nos odeiam. Vamos orar pelas pessoas que não gostam dos crentes, que não gostam dos evangélicos, que não gostam de ninguém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pelo mundo, por esse planeta. Vamos orar por essas nações, pela igreja perseguida, por pessoas que têm morrido em prol do evangelho. Vamos orar, irmão. Não falta assunto para a gente orar. Se a gente for orar por tudo, a gente passa a noite toda orando. Mas é indesculpável a gente dobrar o nosso joelho 2 minutos antes de dormir e orar, ou 2 minutos, 1 minuto antes de comer e dizer que está orando. Ou na hora que entra no carro, enquanto o carro esquenta, ora, me abençoa, e dizer que tem uma vida de oração. Não, nós não temos tido vida com oração, e nós precisamos mudar. Isso é o que o Senhor tem falado comigo. Eu não estou aqui para dizer para a igreja que é uma coisa que não precise. Eu preciso, sou o primeiro que precisa orar em todo o tempo, diz a palavra do Senhor. Você não precisa do clima perfeito, não precisa de ser, é só no dia que tem oração na igreja. Não, ora em todo o tempo. Ora em todo o tempo. Amém? Quantos entenderam? Falei, Senhor, que eles entendam a Tua palavra, que o Senhor possa transformar, e que essa palavra possa deixar de ser palavra e se tornar carne na vida de cada um. Amém? Dá um forte aplauso para Deus, para o Senhor Jesus, Filho de toda a honra, toda a glória. Aleluia.